Você já se imaginou andando pelo teto da sua própria casa? Ou morando em uma cidade onde o sol nunca nasce de verdade? Parece loucura, né? Mas e se eu te dissesse que ao redor do mundo existem construções que viram a nossa realidade de cabeça para baixo, literalmente? Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada por lugares onde a arquitetura desafia a lógica, a gravidade e tudo o que a gente aprendeu sobre como construir uma simples casa. Prepare-se para conhecer cidades construídas ao contrário e edifícios que parecem ter saído de um sonho ou de um pesadelo. Você não vai acreditar no que o ser humano é capaz de criar quando decide que o céu não é o limite. Imagine um vilarejo tranquilo, no interior da Polônia, casinhas de madeira, um cenário quase de conto de fadas. Agora, imagine que no meio desse lugar, uma das casas está completamente de ponta cabeça. O telhado fincado na terra e a base apontando para o céu. Não é um acidente, e muito menos uma ilusão de ótica. É a Casa Invertida de Simbark, uma das obras mais bizarras e fascinantes da arquitetura moderna. Projetada pelo arquiteto e filantropo Daniel Ksapiewski, essa casa não foi criada apenas para ser uma atração turística. Ela carrega um significado muito mais profundo. Concluída em 2007, a construção é uma crítica, uma representação física da era comunista na Polônia e da incerteza dos tempos que se seguiram. Ksapiewski queria que as pessoas sentissem, na pele, a desorientação e a falta de estabilidade daquela época. E o efeito é imediato. Ao entrar, os visitantes relatam uma sensação de vertigem, um desconforto causado pelo piso inclinado e pelos móveis pregados no teto, que na verdade é o chão. É uma experiência que bagunça o nosso cérebro, acostumado a linhas retas e ângulos de 90 graus. A casa de Simbark foi um marco, a primeira do seu tipo, e inspirou uma onda de arquitetura invertida pelo mundo. Na Alemanha, temos a Die Welt steht Kopf, ou O Mundo está de cabeça para baixo, a primeira a ter não só o exterior, mas também todo o interior completamente invertido, dos talheres na gaveta ao carro na garagem. Na Áustria, a Haus steht Kopf convida os visitantes a ver o mundo pela perspectiva de um morcego. E na Rússia, uma obra de arte pública em grande escala, considerada a maior casa invertida do mundo, tem até comida de verdade na geladeira. Essas construções nos fazem questionar nossa própria percepção do espaço e provam que a arquitetura pode ser uma poderosa ferramenta de expressão artística e política. Mas e se a solução para os nossos problemas não for virar o mundo de cabeça para baixo, mas sim ir para debaixo dele? No coração do deserto australiano, onde as temperaturas podem facilmente passar dos 50 graus Celsius, existe uma cidade chamada Coober Pedy. E o que a torna tão especial não é o que você vê na superfície, mas o que está escondido sob ela. Cerca de metade dos seus 3.000 habitantes vive em casas subterrâneas, conhecidas como dugouts. A cidade é a capital mundial da mineração de opala, e foi justamente essa atividade que deu origem ao seu estilo de vida peculiar. Os mineiros, para escapar do calor insuportável, começaram a transformar as minas abandonadas em lares. O que começou como uma necessidade virou uma tradição. Hoje, Coober Pedy tem igrejas, lojas, hotéis e até um museu, tudo no subsolo. As casas são surpreendentemente confortáveis, mantendo uma temperatura agradável durante todo o ano, sem a necessidade de ar-condicionado. Elas são verdadeiros oásis de frescor no meio do deserto. Viver em Coober Pedy é uma experiência única, um testemunho da incrível capacidade humana de adaptação. É uma cidade que foi construída ao contrário, não na sua orientação, mas na sua relação com o ambiente. Em vez de construir para cima, eles cavaram para baixo, encontrando no interior da terra o refúgio que a superfície lhes negava. Esse conceito de cidades subterrâneas, embora pareça extremo,
está sendo cada vez mais estudado como uma solução para a superpopulação e as mudanças climáticas em outras partes do mundo. Quem sabe, no futuro, nossos vizinhos não morem ao lado, mas sim abaixo de nós. Se viver debaixo da terra parece estranho, o que você diria de morar em uma floresta que cresce para o céu? Em Milão, na Itália, um dos centros da moda e do design mundial, 2 torres residenciais estão redefinindo o conceito de vida urbana. Elas são o Bosco Verticale, ou Bosque Vertical, projetado pelo arquiteto Stefano Boeri. Este complexo é muito mais do que apenas um prédio com algumas plantas na varanda. É uma verdadeira floresta suspensa. As 2 torres, com 80 e 112 metros de altura, abrigam quase 800 árvores, 15.000 plantas perenes e 5.000 arbustos. É o equivalente a 20.000 metros quadrados de floresta e vegetação rasteira, concentrados em uma área de apenas 3.000 metros quadrados de superfície urbana. A ideia por trás do Bosco Verticale é genial. Ele cria um microclima próprio, que ajuda a filtrar a poeira do ar, absorver dióxido de carbono, produzir oxigênio e reduzir a poluição sonora. No verão, a vegetação densa protege os apartamentos do sol, diminuindo a necessidade de ar-condicionado e economizando energia. No inverno, as árvores sem folhas permitem que a luz solar aqueça os ambientes. Além dos benefícios ambientais, o projeto traz a natureza de volta para o coração da cidade, promovendo a biodiversidade e criando um habitat para pássaros e insetos. O Bosco Verticale é um exemplo de como a arquitetura pode ser uma força positiva para o meio ambiente, uma solução inovadora que não apenas desafia a gravidade, com suas árvores suspensas a dezenas de metros de altura, mas também desafia a nossa maneira de pensar as cidades. Ele nos mostra que é possível conciliar o desenvolvimento urbano com a sustentabilidade, criando edifícios que não são apenas lugares para morar, mas ecossistemas vivos e pulsantes. E quando pensamos que já vimos de tudo, surgem arquitetos que rasgam o manual de regras e nos apresentam visões de um futuro que parece saído da ficção científica. Um desses visionários é o arquiteto belga Vincent Caillebout. Ele se autodenomina um archbiotect, um termo que ele mesmo criou para descrever sua filosofia. Uma fusão de arquitetura, biotecnologia e tecnologias da informação. Para Caillebout, os edifícios do futuro não devem ser apenas estruturas passivas, mas organismos vivos, capazes de gerar sua própria energia, reciclar seus resíduos e até produzir alimentos. Seus projetos são audaciosos, quase utópicos. Um dos mais famosos é o Lily Pad, uma cidade flutuante e autossuficiente, projetada para abrigar refugiados climáticos, pessoas que perderam suas casas devido ao aumento do nível do mar. Com o formato de uma Vitória Régia, o Lily Pad seria capaz de gerar sua própria energia a partir do sol, do vento e das marés, e cultivar seus próprios alimentos em fazendas suspensas. Outro projeto impressionante é o Dragonfly, uma fazenda vertical em forma de asas de libélula, projetada para o centro de Nova York. Seria um ecossistema completo com espaço para a produção de carne, laticínios e vegetais, além de escritórios e apartamentos. E em Taipei, Taiwan, um de seus projetos está se tornando realidade. A Torre Taoju Yinyuan, um edifício residencial em forma de dupla hélice de DNA, coberto por 23.000 árvores e arbustos, capaz de absorver 130 toneladas de dióxido de carbono por ano. Os projetos de Caillebout e de outros arquitetos como ele nos forçam a imaginar um futuro diferente, um futuro onde as cidades não são mais selvas de concreto, mas jardins verticais, onde a arquitetura e a natureza coexistem em perfeita harmonia. Eles nos mostram que a arquitetura impossível de hoje pode ser a solução para os problemas de amanhã. Mas como essas estruturas, que parecem desafiar as leis da física, se mantêm de pé? A resposta está na genialidade da engenharia estrutural.
uma das técnicas mais impressionantes é o uso de cantilevers, ou balanços estruturais. Um cantilever é uma viga ou laje que se projeta horizontalmente, fixada em apenas uma de suas extremidades. Pense em uma prateleira na parede ou na varanda do seu apartamento. Agora, imagine isso em uma escala gigantesca. Arquitetos como Frank Lloyd Wright, com sua famosa Casa da Cascata, e o escritório MVRDV, com o Balancing Barn, um celeiro que se equilibra precariamente na paisagem, levaram o uso do cantilever ao extremo. Essas estruturas criam vãos livres impressionantes e uma sensação de leveza e flutuação, como se partes do edifício estivessem simplesmente flutuando no ar. Para construir algo como a casa invertida, os engenheiros precisam calcular tudo ao contrário, criando uma fundação robusta no que seria o topo da casa, para suportar todo o peso da estrutura de forma invertida. No caso do Bosco Verticale, foi necessário desenvolver um sistema complexo de vasos de concreto e cabos de aço para garantir que as árvores, mesmo com ventos fortes, permanecessem seguras em seus lugares. Cada um desses projetos é um quebra-cabeça estrutural, uma colaboração intensa entre a visão do arquiteto e a habilidade do engenheiro para tornar o impossível possível. Das casas que nos fazem andar pelo teto, às cidades que se escondem do sol e das florestas que crescem para o céu, aos sonhos de cidades flutuantes, a arquitetura está constantemente nos mostrando que os únicos limites são aqueles da nossa imaginação. Essas construções não são apenas edifícios, são declarações, são perguntas sobre como queremos viver e qual futuro queremos construir. Elas nos inspiram a olhar para o nosso próprio mundo com outros olhos, a questionar o convencional e a ousar sonhar com o impossível. E aí, qual dessas construções malucas você teria coragem de visitar? Me conta aqui nos comentários. Se você curtiu essa viagem pela arquitetura que desafia a gravidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e dar uma olhada nesse outro conteúdo que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima!